Durante o meu chá de bebê, meu irmão anunciou que havia sido aceito na PUC-SP, e então eles transformaram a festa na comemoração dele, enquanto eu esfregava glacê do chão. Eu não discuti, mas na manhã seguinte, minha mãe encontrou algo na mesa da cozinha e começou a gritar. Eles dizem que o chá de bebê deve ser uma celebração. Um dia calmo e amoroso, cheio de decorações em tons pastéis, risadas educadas e pessoas suspirando sobre meias minúsculas. Foi isso que imaginei quando passei as últimas 2 semanas planejando. Não uma festa luxuosa, apenas algo acolhedor. Algo meu. Eu paguei a comida com o meu próprio dinheiro. Encomendei o bolo, escolhi as decorações e até limpei a sala de estar para que não cheirasse a comida velha para a viagem nem aos charutos. Do meu pai. Fiz uma playlist de músicas acústicas calmas, do tipo que imaginei que minha filha um dia ouviria para dormir. Pendurei guirlandas de papel na janela sozinha, em pé num banquinho, grávida de 8 meses, porque ninguém se ofereceu para ajudar. E eu fiz tudo pensando que, talvez, por apenas uma tarde, eles ficariam felizes por mim. No começo, parecia que isso poderia realmente acontecer. Alguns parentes apareceram com presentes embrulhados. Minha tia trouxe livros de bebê. Meu primo me deu uma pequena raposa de pelúcia e disse que parecia algo que eu teria carregado quando criança. Pensei que talvez, só talvez, tudo fosse ficar bem. Então, meus pais se levantaram na frente de todos. Minha mãe bateu na taça de vinho com um garfo e pigarreou, sorrindo como se estivesse prestes a anunciar uma gravidez. Vi Henrique pelo canto do olho, mudando de um pé para o outro, tentando não sorrir. Antes de cortarmos o bolo, minha mãe disse com uma voz doce e melosa: "Só queremos compartilhar uma pequena surpresa." Eu conhecia esse tom. Aquele não era o meu momento. Henrique deu um passo à frente, segurando uma carta como se fosse a tocha olímpica. "Eu entrei", ele disse sorrindo. PUC-SP, aceitação total. Todos aplaudiram. Alguém até fez um bambolê. Minha tia engasgou e correu para abraçá-lo. A mesma tia que, apenas 10 minutos antes, estava me dizendo o quão animada estava para conhecer meu bebê. A energia mudou imediatamente. Todos podiam sentir. Como se alguém tivesse aberto uma garrafa rotulada como Notícias Melhores, e todos tivessem ficado embriagados com ela. Meu chá de bebê se transformou em uma festa de aceitação universitária em menos de 5 minutos. Ninguém disse em voz alta, mas não precisava ser dito. A mudança foi física. Cadeiras foram arrastadas em direção ao Henrique, e minha mesa de lanches cuidadosamente arrumada se tornou o buffet de congratulações dele. Meu bolo permaneceu, intocado. Então os amigos dele chegaram. Não os meus, os dele. Uma enxurrada de vozes altas e alunos do ensino médio com mochilas penduradas, entrando como se fossem donos do lugar. Um deles gritou: "Onde é a festa?" E outro já estava com um alto-falante na mão. Música alta, grave que sacudia as janelas e abafava a playlist de músicas calmas que passei 2 horas fazendo. Eu ainda segurava uma xícara de chá de gengibre que alguém havia me entregue, ainda usando a faixa rosa suave que meu primo comprou e que dizia: "Mamãe em breve." Ninguém olhava para mim. Tiraram os presentes da mesa principal para dar espaço às bebidas. Minha mãe me disse, casualmente, que cortaríamos o bolo mais tarde, quando as coisas se acalmassem. Então o bolo foi movido. Alguém colocou uma garrafa de refrigerante ao lado, que tombou, deixando um rastro de efervescência na lateral. Peguei um guardanapo e comecei a enxugá-lo. A cobertura tinha manchado a mesa. Eu me ajoelhei para limpá-la, direito, antes que secasse. Enquanto eu estava ajoelhada, grávida de 8 meses, limpando o glacê do chão como se fosse um detalhe irrelevante, alguém passou por cima de mim para abraçar o Henrique. Nem mesmo disseram com licença. Fiquei ali por alguns segundos, apenas agachada no chão, mãos grudentas de cobertura, respirando fundo pelo nariz, enquanto riam e gritavam sobre minha cabeça. Eu podia ouvir Henrique falando sobre visitas ao campus e preferências de dormitório. Minha mãe se gabava dos tutores que contrataram para ajudá-lo a atingir seu potencial. A mesma mãe que me disse, aos 16 anos, que faculdade era uma perda de tempo,
e que eu deveria simplesmente conseguir um emprego no Mercadão Santa, luzia. Então eu consegui. Trabalhei em turnos até meus pés doerem. Depois voltava para casa e empacotava caixas de remessa para minha pequena loja, a loja Bela Compra. Descobri tudo por conta própria. E, quando o meu negócio começou a crescer, não pedi nada a eles. Paguei contas, economizei, comprei esta casa com dinheiro que eles nem sabiam que eu tinha. Mas, de alguma forma, eles ainda acreditavam que era deles. Minha mãe disse uma vez: "Teve sorte de poder morar em casa durante a gravidez." Ela disse isso como se estivesse me fazendo um favor, esquecendo que eu paguei muitas contas deles e até parte da tutoria do Henrique no ano passado. Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto eu me levantava lentamente. Com os guardanapos grudentos ainda nas mãos, olhei ao redor da sala. Minha decoração estava amassada. Minha faixa com o nome do bebê havia sido empurrada para o lado para dar espaço a uma placa desenhada à mão que dizia: "Parabéns, Henrique." Eu não chorei. Não gritei. Fui até a cozinha, lavei as mãos, sequei-as em um pano de prato e fui para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. Minhas costas doíam. Meus pés estavam inchados, mas minha cabeça estava limpa. No final do corredor, a música batia como um pulso que não me pertencia. Peguei meu celular, abri uma pasta que vinha construindo silenciosamente por semanas. Eu não discuti, mas também não esqueci. Eu costumava pensar que as coisas eram iguais quando éramos pequenos. Que éramos apenas duas crianças na mesma tempestade, tentando ficar secas sob o mesmo teto com goteiras. Mas quando olho para trás agora, realmente olho, consigo ver como a balança sempre pendia. Mesmo nas pequenas coisas. Quando eu tinha 6 anos, e Henrique tinha 4, ele jogou minha boneca favorita no rio. Eu chorei por 1 hora. Minha mãe me disse que a culpa era minha por deixá-la onde ele pudesse alcançar. Quando eu disse que não era justo, ela me mandou ir para o meu quarto por responder: "Henrique ganhou sobremesa." E naquela noite eu não ganhei. Na 3ª série, fiquei em 2º lugar na competição de soletração. Cheguei em casa radiante, segurando a fita como se fosse feita de ouro. Meu pai olhou para ela e disse: "Só o 2º lugar? Talvez no ano que vem." Quando o Henrique ganhou uma medalha de participação em um torneio de futebol, fizeram uma festa com pizza para ele. Quando eu tirei 9 em uma prova de matemática na 8ª série, meu pai disse: "Bem, pelo menos você está tentando." Quando o Henrique tirou a mesma nota 1 ano depois, ele ganhou um professor particular e uma palestra completa sobre como desbloquear sua genialidade. Eu era esperada para ajudar em casa, porque eu era mais madura. Eu lavava a louça enquanto o Henrique jogava videogame. Eu limpava a casa enquanto ele era elogiado por lembrar de tirar o lixo 1 vez por semana. Me diziam para ser paciente, para ser grata, para dar o exemplo. Quanto mais velha eu ficava, mais invisível eu me tornava. Quando eu tinha 16 anos e disse que queria fazer faculdade, minha mãe riu. "Faculdade? Pra quê? Pra você desperdiçar 4 anos e sair endividada? Ah, querida, melhor arrumar um emprego e começar a economizar." Então eu fiz. Me inscrevi em tudo. Mercadão Santa Luzia, armazéns, lojas de varejo. Consegui um emprego numa loja, de roupas com desconto, e trabalhei no salão durante a Black Friday, enquanto o Henrique ainda estava no ensino médio. Quando ele fez 16 anos, ganhou um notebook novo, 3 professores particulares para se preparar para o vestibular. Meus pais fizeram até um pequeno empréstimo para pagar tudo. Chamaram de investimento. Nunca me perguntaram se eu precisava de ajuda com qualquer coisa. Lembro de uma vez, aos 17 anos, em que sofri um pequeno acidente de carro a caminho do trabalho. Não me machuquei, só fiquei abalada. Liguei para minha mãe do acostamento. Ela suspirou e disse: "Você devia ter sido mais cuidadosa." 2 anos depois, o Henrique amassou o paralama num estacionamento. Meu pai saiu mais cedo do trabalho para falar com ele. E no final, contou para todo mundo no jantar o quão adulto o Henrique tinha sido por ligar para ele aos 19 anos. Comecei minha loja virtual, a loja Bela Compra. Era pequena. Revendia itens em liquidação e enviava do meu quarto.
Embalava os pedidos à noite, às vezes adormecia ao lado da impressora. Nunca contei para ninguém quantas devoluções eu tive que engolir. Quantas vezes os atrasos nos correios deixavam os clientes furiosos. Eu apenas continuava. E aos poucos funcionou. Não era glamuroso, não era chamativo, mas era meu. E já era estável o suficiente para eu largar o emprego. E o suficiente para construir algo real. Quando comprei uma casa, não contei imediatamente para os meus pais. Só os convidei e entreguei as chaves. Minha mãe chorou. Meu pai deu um tapinha nas costas do Henrique e disse: "Agora sua irmã tem um lugar onde a gente pode ficar todos juntos." Eles se mudaram no mês seguinte. Nunca perguntaram se deviam contribuir. Nunca se ofereceram para dividir as contas. Agiram como se eu estivesse fazendo apenas o que qualquer filha deveria fazer. Deixei passar. Disse a mim mesma que era temporário. Pensei que talvez, se eu desse o suficiente, eles finalmente me enxergariam. Quando contei que estava grávida, esperei choque, decepção, qualquer emoção. O que recebi foi pior. "Ah", disse minha mãe, piscando. "Então tá acontecendo." Meu pai só perguntou se o pai da criança estava comigo. "Não", respondi. Eles assentiram. Sem acompanhamento. Sem parabéns. Contaram para o Henrique no jantar da noite seguinte. Ele riu e fez uma piadinha. "Acho que vamos ter que proteger o Xbox de criança agora, né?" Eu continuei fazendo tudo, porque era mais fácil do que chorar. Quando me ofereci para contratar alguém meio período para me ajudar nos pedidos e poder descansar nos últimos meses da gravidez, meu pai perguntou: "Tem certeza de que dá para pagar isso e ainda cobrir as taxas de inscrição do Henrique?" Eu queria poder dizer que foi nesse momento que eu surtei. Mas não foi. Foi só mais uma pedra em um bolso já cheio. Ainda assim, algo mudou, silenciosamente. Comecei a pesquisar, a perguntar, a me preparar. Porque se eles não iam me proteger, eu tinha que proteger a mim mesma e a minha filha. Não queria que as primeiras memórias dela fossem de mim limpando a bagunça de gente que só me via como um recurso. Não queria que ela aprendesse que amor precisava ser conquistado com silêncio e sacrifício. Então continuei sorrindo, ajudando, dizendo: "Claro, sem problemas." Toda vez que alguém me pedia algo, enquanto planejava um chá de bebê que nunca foi realmente meu, aquilo era só mais uma chance para eles receberem, mostrarem, exibirem. Mas também seria a última vez que eu deixaria isso acontecer. Eles só não sabiam ainda. A casa estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que não é paz. É o que vem antes. Antes do grito. Antes da quebra. Antes da mudança. Na cozinha, me servi de uma xícara de chá. O chiado suave da chaleira era o único som do mundo. O sol mal havia nascido. Os balcões estavam grudentos de refrigerante derramado. A pia, cheia de pratos sujos de outras pessoas. Eu deixei os avisos cuidadosamente dispostos. Um no centro da mesa, empilhado ordenadamente, com mais 3 embaixo. Cada um com um nome escrito em tinta preta e negrito. O bebê dentro de mim se mexeu enquanto eu me sentava, massageando lentamente a lombar. Meu corpo doía, mas minha mente estava clara. Eu me preparei para esse momento por muito mais tempo do que eles imaginavam. Às 7h02, ouvi o rangido do assoalho no corredor. Chinelos arrastando. Minha mãe, ela entrou na cozinha com um grunhido cansado e congelou no meio do passo quando viu a mesa. Eu não olhei para ela. Não precisava. "O que é isso?" perguntou, a voz ainda grogue. Tomei um gole do chá. Ela pegou a primeira página e começou a ler. Levou só 5 segundos para os olhos se arregalarem, a boca se abrir. "O que é isso aqui, pelo amor de Deus?" Estalou, a voz rasgando o silêncio. Outra pausa. "Raquel, o que é isso?" A caneca na minha mão nem tremeu. Dei outro gole. "Meu." Pai entrou cambaleando de roupão, piscando como se nem tivesse acordado direito. O Roger veio logo depois, bocejando e esfregando os olhos. "Que tá acontecendo?" murmurou meu pai. "Ela tá nos despejando!" gritou minha mãe, balançando o papel no ar como se tivesse pegando fogo.
Roger parou de repente. O quê? Ele resmungou. Eu finalmente levantei o olhar. Eu dei 30 dias para vocês. Tá tudo por escrito. Você está brincando? Meu pai disse, dando um passo à frente e pegando uma cópia para si. Isso é uma piada, certo? Isso não pode ser real. O que é isso? Eu enviei as cartas registradas ontem. Respondi calmamente. Elas devem chegar ainda esta tarde. Esta é apenas uma cópia de cortesia. Você está nos expulsando? A voz de Henrique falhou. O que diabos há de errado com você? Estou pegando minha casa de volta. As mãos da minha mãe estavam tremendo. Sua voz falhou pela metade. Depois de tudo que fizemos por você, ela gritou. Você vai fazer isso agora? Quando está prestes a dar à luz? Não, eu disse. Estou fazendo isso porque estou prestes a dar à luz. Henrique bateu a mão na mesa. A pilha de papéis deslizou, espalhando-se pelo chão. Você está exagerando, ele gritou. Foi uma festa idiota que ficou um pouco barulhenta. Pelo amor de Deus, Raquel, foi só uma festa. Levantei-me, devagar. Você arruinou meu chá de bebê. Transformou aquilo em uma noite de bagunça. Deixou pessoas que eu nem conhecia destruir coisas em minha casa, enquanto eu esfregava glacê do chão como se fosse a maldita empregada. Estávamos comemorando, ele gritou. Nem era um grande problema até você fazer disso um. Minha mãe contornou a mesa como se fosse me bloquear fisicamente. Esta não é apenas sua casa, ela chorou. Já vivemos aqui há alguns anos. Sim, eu disse. Aluguel atrasado. Meu pai deu um passo à frente com os braços estendidos como um mediador. Vamos lá, ele disse. Somos uma família. Isso são só emoções à flor da pele. Você realmente não quer que a gente vá embora. Vamos limpar. Vamos pedir desculpas. Vamos consertar. Olhei para ele. Não, eu disse. Você vai me fazer pensar que estou exagerando, como sempre faz. Depois vai voltar a fingir que esta casa e minha vida são suas para administrar. O rosto da minha mãe estava agora de um vermelho vivo. Ela parecia que ia explodir. Ingrata, ela gritou. Você acha que é melhor do que nós só porque abriu uma loja virtual idiota? Acha que isso te torna especial? Nós fazemos tudo por você. Nós nos sacrificamos por você. Soltei uma risada curta, um suspiro de descrença. Vocês me sacrificaram por Henrique. Sempre foi por ele. O maxilar do meu pai se contraiu. Isso não é verdade. Virei-me para ele. Quando eu quis fazer faculdade, você disse que era uma bobagem. Quando o Henrique quis, vocês gastaram bastante dinheiro em professores particulares. Quando eu trabalhava no turno da noite, vocês me mandaram parar de reclamar. Quando o Henrique trabalhou num emprego de verão, vocês o chamaram de responsável. Eu paguei o financiamento. Eu comprei esta casa. E vocês ainda disseram que foi esforço de todos. Henrique empurrou a cadeira para trás. Você estava esperando para fazer isso. Estava planejando o tempo todo, não é? Sim, eu disse. Estava. Ele me olhou como se eu o tivesse esfaqueado. Você está jogando sua família na rua por causa de uma festa idiota? Por um momento? Isso é doentio. Não foi um momento, respondi. Foram todos os momentos, por anos. Isso só deixou tudo mais evidente. Minha mãe caiu numa cadeira e começou a chorar alto, com soluços dramáticos, como uma atriz de novela. Como vamos viver? Para onde devemos ir? O que as pessoas vão pensar? Não é mais problema meu, eu disse. Não vamos embora. Ela estalou, de repente, os olhos selvagens. Você não pode nos fazer sair. Não pode simplesmente jogar seus próprios pais na rua. Posso sim, eu disse. E já fiz. Ela olhou para o papel ainda em sua mão. Seus lábios se moveram enquanto lia as palavras de novo, como se isso pudesse mudá-las. Isso não é legal, ela sussurrou. Alcancei a gaveta e puxei uma pasta. Dentro estavam cópias da escritura, o aviso, os recibos de envio por correio certificado. Coloquei tudo com delicadeza sobre a mesa. É legal, sim, eu disse. Me certifiquei disso.
Henrique pegou a pasta e a arremessou pela sala. Os papéis se espalharam como flocos de neve. Você não tem coração, ele disse. Tenho sim, respondi. E finalmente estou protegendo o meu. O silêncio voltou. Não o tipo desconfortável de antes. Esse era pesado. Eu fiquei ali, cercada pela bagunça que eles fizeram. E pela primeira vez em anos, não era minha responsabilidade limpar. Quero vocês todos fora até o fim do mês, eu disse. Chamei um amigo para ajudar com as malas, se precisarem. Você não está falando sério, meu pai disse. Vai mudar de ideia. Olhei nos olhos dele. Não, eu disse. Não vou. Então me virei e voltei para o meu quarto, passando pelas fitas rasgadas, os balões murchos e as bordas rasgadas da faixa que uma vez soletrara o nome da minha filha. Eles me apagaram. Mas eu estava farta de ser invisível. Os primeiros 3 dias foram estranhamente silenciosos. Silenciosos demais. Eu meio que esperava mais gritos, portas batendo. Mas em vez disso, a casa se acomodou num limbo esquisito, onde ninguém me olhava, e eu também não tentava ser vista. Eles se moviam como fantasmas. Henrique parou de tocar música alta no quarto. Minha mãe parou de fingir que limpava a cozinha. Ela nunca limpou de verdade. Meu pai ficou sentado na varanda por horas, com a mesma xícara de café quase intocada. Mas eu sabia que o silêncio não duraria. No 4º dia, as ligações começaram. Primeiro a tia Marlene, depois o tio Marcos, depois uma amiga da minha mãe da igreja, que não falava comigo há mais de 3 anos, de repente me mandou uma mensagem. Estamos realmente preocupados com você, querida. Preocupados. Era óbvio que minha mãe tinha começado sua campanha. Estava me pintando como uma pessoa hormonalmente instável, dizendo que provavelmente eu não estava pensando direito por causa da gravidez, que eu estava tomando decisões precipitadas. Ela disse a alguém. Não queremos estressá-la, mas ela precisa de ajuda. Vi a mensagem encaminhada por uma prima. Eles estavam dizendo que preocupação era amor, como se fosse algum tipo de pressão emocional projetada para me fazer sentir como a vilã. No dia seguinte, meu pai pediu para conversar. Vamos começar a contribuir, ele disse. Contas de aluguel. Deveríamos ter feito isso antes. Ele falou como se fosse uma oferta de paz, como se isso apagasse tudo o que veio antes. Fazia anos, eu disse. Você não esqueceu. Você escolheu não fazer isso. Ele assentiu e acrescentou. Mas pense no que isso parece para o resto da família. Era a velha carta da vergonha. Eu apenas sorri e fui embora. No 7º dia, Henrique tentou uma tática diferente. Conversei com o treinador Silvio. Ele disse durante o jantar. Se eu adiar 1 ano, posso perder minha bolsa. Temos que nos mudar agora mesmo. Eu não consigo me concentrar, não consigo nem dormir. Assenti, mas ele explodiu. Você nem se importa. Você não se importou quando eu estava grávida de 8 meses e esfregando a cobertura do chão. Ele bateu os talheres e saiu furioso. No 10º dia, recebi uma ligação da minha sócia. Ei, só um aviso, ela disse hesitante. Alguém me enviou um e-mail anonimamente dizendo que você é emocionalmente instável e pode não conseguir administrar o negócio depois que o bebê nascer. Eles sugeriram que eu começasse a procurar uma nova liderança. Meu estômago embrulhou, mas só por um momento. Tirei uma captura de tela do e-mail e comparei a linguagem com as mensagens que minha mãe havia me enviado antes. Era idêntica, palavra por palavra. Não respondi. Apenas encaminhei ao meu advogado. No 12º dia, eles pararam de fingir. Minha mãe me encurralou no corredor. Eu sei que você acha que é forte agora. Ela sibilou. Mas quando o bebê nascer e você estiver exausta e sobrecarregada, veremos quanto tempo isso vai durar. Não volte rastejando quando perceber que precisa de nós. Olhei nos olhos dela. Eu já percebi que não. No 16º dia, o oficial de justiça entregou uma carta. Meu pai abriu, leu e deu um soco na parede. Processo judicial. Ele murmurou. Eles esperavam que eu não fosse em frente com o despejo. Esperavam que eu quebrasse, que eu desistisse. Mas os papéis estavam arquivados. A audiência foi marcada.
Eu não iria recuar. No 21º dia, eles tentaram a culpa novamente. Minha mãe soluçava alto na sala de estar. Alto o suficiente para que os vizinhos provavelmente ouvissem. Ela listou tudo o que já tinha feito por mim. Como me deixou morar em casa. Como cuidou de mim durante a gravidez. Como sacrificou sua paz por mim. Eu estava no meu quarto, com fones de ouvido, terminando as atualizações do registro do bebê. No 25º dia, Henrique chamou a namorada e disse em voz alta na cozinha: "Ela é louca. Vai arruinar a vida do filho dela sem a gente." Entrei, olhei para a namorada dele, que estava no chá de bebê, e disse: "Você ajudou a arruinar meu chá de bebê. Talvez queira ir embora, antes que eu faça uma lista de todos os menores, de idade que estavam bebendo naquela noite, e denuncie com seu nome incluído." Ela empalideceu. Foi embora. No 28º dia, eles começaram a fazer as malas. Apareciam como fantasmas no corredor. Uma mala aqui, uma caixa ali. Eu não me regozijei, não sorri. Apenas esperei. No 30º dia, a casa estava meio vazia. Meu pai não disse adeus. Simplesmente saiu sem olhar para trás. Minha mãe estava no saguão, braços cruzados, lágrimas nos olhos. "Você vai se arrepender disso", ela sussurrou. "A família é para sempre." "Concordo", eu disse. "É por isso que estou construindo uma que realmente merece ficar." Henrique foi o último. Ficou parado na porta, mochila pendurada sobre um ombro. "Você tem sorte, sabia? Sem mim, não há mais ninguém para culpar. Acho que finalmente terei um pouco de paz." "Eu também", respondi. Ele revirou os olhos e saiu, fechando a porta atrás de si. Silêncio. Mas não do tipo tenso, nem o carregado. Um tipo diferente. Um tipo pacífico. Fiquei no centro da sala de estar. O quarto parecia maior sem as coisas deles, mais brilhante. Como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Caminhei até o berçário. Abri o armário. Dobrei alguns macacões. Coloquei um cobertor rosa macio no berço. Do lado de fora, o vento movia suavemente as árvores. Sentei, apoiando uma mão na minha barriga, e pela primeira vez na vida, eu me senti segura. Não porque outra pessoa fez isso por mim, mas porque eu fiz. Já se passaram 4 anos. Minha filha começou a pré-escola no mês passado. Usou uma pequena mochila roxa e me disse que ia ensinar todo mundo a desenhar nuvens. Ela é gentil, curiosa e obstinada. Me lembra de mim, só que melhor. O negócio ainda está funcionando. Nunca precisei fechá-lo, nem mesmo durante a fase de recém-nascido. Contratei mais 2 funcionárias, e no ano passado alcançamos 6 dígitos pela primeira vez. Hoje, trabalho menos horas. Não preciso mais me apressar como antes. Finalmente tenho espaço para simplesmente ser. Quanto à minha família, não nos falamos desde que foram embora. Não entrei em contato e eles também não tentaram. Mas alguns outros parentes falam. As pessoas adoram sussurrar em casamentos e funerais. Pelo que ouvi, Henrique desistiu depois do 1º ano. Não, conseguiu se virar sem alguém limpando a bagunça dele. Meus pais se mudaram para a casa de um dos meus tios, mas isso não durou. Ele aparentemente os expulsou depois de 6 meses. Algo sobre não pagamento de contas e minha mãe sendo um pesadelo, eles não estão bem. E não, eu não me sinto bem com isso. Mas também não me sinto culpada. Dei a eles chance após chance. Pedi o mínimo necessário. E quando se recusaram a dar, finalmente parei de oferecer tudo. Algumas pessoas dizem que família é incondicional. Mas eu acho que o respeito que deve ser, ponto de qualquer maneira, essa é a minha situação atual. Você acha que eu fiz a coisa certa? Me avise nos comentários. Agora me diz, você já teve um momento especial roubado por alguém da sua própria família? Como lidou com isso? E você acha que os pais devem tratar os filhos de forma igual ou adaptar o tratamento conforme suas necessidades? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber.
Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve. No canal também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!